Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Alex Passos, gerente comercial da ML Administradora de Condomínios, e queria agradecer aí mais uma vez aos que vão participar conosco desse workshop para síndicos. Esse evento ele é um pouquinho diferente dos eventos que a gente vem fazendo, por exemplo, como a mesa redonda. A mesa redonda é uma coisa mais aberta. Esse um evento mais focado, ligado aos nossos síndicos, alguns síndicos convidados também, e um evento que a gente vai trabalhar os temas de maneira mais aprofundada. Então, diferente do que ocorreu na mesa redonda, no workshop a gente vai pedir para que as perguntas sejam enviadas todas para o nosso e-mail e depois nós vamos responder a todas. Esse e-mail que está aparecendo aí na tela, comercial@mlmoveis.com.br. Não vamos responder as perguntas ao vivo pela questão do tempo, para não ficar também uma transmissão muito longa, ok? Hoje vamos começar o nosso primeiro dia do workshop e já de começo vamos botar as apresentações em dia. Vou colocar vocês agora com o Dr. Marcelo Borges para que ele se apresente. Boa noite a todos, obrigado, Alex. É um prazer estar aqui, né? Eu sou um diretor da ML, para quem não me conhece. O nosso formato, né, nesse evento, nesse projeto, como o Alex falou, é um pouco diferente, né, dos formatos anteriores. Até então, até por razão da pandemia, a gente teve nos primeiros encontros virtuais nossos, tratando de temas específicos com relação aos desafios da pandemia. Depois fizemos mesas redondas, né, focados em assuntos que estavam ainda fervilhando, em ebulição no dia a dia dos condomínios. E agora vamos partir para um formato com viés mais de treinamento, né, um viés mais informativo, talvez um pouco mais acadêmico, no sentido de nutrir os síndicos, clientes ou não da empresa, de ferramentas, né, de informações, de técnicas para o mistério da administração condominial, tá? Então, nesse primeiro dia, como o Alex falou, é um workshop de 2 dias, onde nós destacamos os temas que já foram apresentados quando da chamada, né, desse formato, desse projeto. Nesse primeiro dia, quem estará dando as instruções e quem será, né, o condutor, né, dos primeiros módulos vai ser o Douglas, que vai se apresentar daqui a pouco, o nosso gerente geral do setor de condomínios, e amanhã eu darei o encerramento, né, farei o encerramento tratando de outros temas ligados à inadimplência, ligado às questões jurídicas com relação a como lidar com as inadimplências, as penalidades, né, que podem ser cobradas dos condôminos, atualizações com relação ao entendimento da jurisprudência pós e no decorrer da pandemia com relação ao que pode ser cobrado ou não, né, do eventual condômino faltoso, das obras nos condomínios, as obras que devem ser realizadas, né? Cada natureza de obra, e hoje tem se discutido muito a natureza das obras que estão dispostas na legislação civil, para a gente entender quais são as obras que estão autorizadas a serem realizadas ou não. Esses temas tratarei amanhã no nosso encontro, tá? Então, só quis dar uma abertura para me apresentar. Estarei com vocês amanhã, e agora, né, as horas, né, os minutos, o tempo será do Douglas, para que ele possa apresentar os primeiros módulos desse workshop. Espero que vocês aproveitem. Estamos abertos aqui para responder as indagações eventuais que possam surgir através do e-mail que o Alex já apresentou, que fica rodando aqui nessa tela de legenda, e tomara que vocês aproveitem, né, esse workshop que foi trabalhado com muito carinho, com muito zelo, para todos os síndicos que aqui estarão nos ouvindo, síndicos ou não, né, condôminos também, que estarão nos ouvindo nesses 2 dias, tá? Então, boa noite, tenham proveito nesse primeiro dia, estaremos juntos, se Deus quiser, amanhã, no segundo dia desse workshop. Douglas, agora a palavra é com você. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Eu quero aqui também
agradecer também ao Alex, e externar a minha particular satisfação em poder estar compartilhando com você, síndico, com o nosso cliente, ou convidado, né, que nos honra em poder participar desse treinamento aqui também, para a gente compartilhar. Vai ser um momento de treinamento, vai ser um momento de a gente, sobretudo, compartilhar com vocês experiência, passar aquilo que a gente vivencia no dia a dia, aquilo que os síndicos nos trazem de feedback, e ideias, né, e inovações que podem servir para o conjunto da nossa sociedade, especial, obviamente, dos nossos clientes. Então, eu externo a minha alegria e espero poder aqui servir um canal de utilidade para que você, síndico, você, administrador, condômino interessado na vida condominial, tenha mais informações para poder fazer a gestão satisfatória do seu condomínio. A gente preparou aqui um material para poder conduzir o trabalho. Acredito que já está disposto aí na tela, então a gente vai começar agora, e esse vai servir de um guia para que a gente possa abordar os assuntos. Marcelo já apresentou, já deu, né, em que consiste a nossa workshop, como ele será dividido. Eu só queria fazer alguns comentários antes de a gente entrar propriamente dito no nosso conteúdo, no nosso material, falar só, detalhar mais um pouquinho como vai ser o nosso programa, então. Então, em termos de introdução, que a gente passa para vocês é o seguinte: a gente aqui, nesses 2 dias, vamos tratar de 2 assuntos basilares. O primeiro deles é sobre a arrecadação de condomínio e tudo que está envolvido a ele, ou seja, fundo de reserva, a falta da arrecadação em razão da inadimplência, e, por outro lado, sobre os pagamentos. Então, assim, é muito um treinamento onde a gente vai procurar trazer informações de gestão, tanto no aspecto das rotinas, dos processos, das dicas para que o síndico possa ter informações melhores e adequadas para o exercício aperfeiçoado da sua gestão, como também dos aspectos legais. Marcelo, com muitíssima propriedade, irá nos brindar amanhã com suas informações e com todo o seu saber a respeito. Então, dito isso, hoje nós vamos ter um enfoque relacionado à previsão orçamentária e relacionado a isso, fundo de reserva, saldo devedor, e, por outro lado, né, caminhando para a conclusão, nós vamos tecer algumas considerações sobre os vícios de pagamento. E, nesse aspecto aí, a importância da nota fiscal e a gestão correta do pagamento para que as suas contas, né, sejam levadas para a Assembleia prontas para serem apreciadas e aprovadas por estarem totalmente de acordo e sem nada ensejar qualquer coisa que possa reprovar. Então, assim, a gente tem alguma vivência, até secretariando a Assembleia, as informações que a gente colhe dos assessores, de problemas que acontecem na Assembleia, né, e que as contas, às vezes, são aprovadas, ou aprovadas com ressalvas, ou até desaprovadas em razão de algumas coisas que seriam perfeitamente evitáveis. Então, a gente vai fazer alguns comentários a respeito disso. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar seguimento especificamente, então, na nossa pauta. Aqui também, só antes disso, antes de a gente entrar lá necessariamente, só então destacando amanhã o Marcelo vai abordar o Código Civil, os tipos de obra, é um assunto interessantíssimo. A cobrança extrajudicial, né? Então, a gente aí tem aquela questão, se vale a pena protestar título, quais são as implicações. Então, aqui é um assunto que não dá para perder também. E o controle de tributos, que faz parte da gestão de pagamentos e é de suma importância, porque o condomínio precisa recolher tributos na fonte. Isso a gente vai falar mais à frente também. Então, sim, agora sim, vamos lá. Quando a gente fala em previsão e gestão orçamentária, e especificamente previsão orçamentária, eu penso que antes a gente tem que tratar do respeito à convenção, do zelo à convenção, da primazia da convenção. Em que sentido? Primeiro, a convenção nem sempre é observada no que diz respeito à sua realização. O Código Civil estabelece que a Assembleia Ordinária deve ser realizada com periodicidade anual, mas as convenções complementam informando quando a Assembleia deve ser realizada. Então, é importante que o condomínio crie essa cultura, né, de ter lá o respeito, de fazer todo o ano, naquele mesmo período, a Assembleia Ordinária, respeitando o que diz a convenção, até
para que crie uma cultura, né? As pessoas já têm a cultura de saber que naquele mês, né, naquele período, é o mês de realização da Assembleia. Então, é importante, está planejando convocar a AGO, né, vamos consultar a convenção para ver qual o período ali que está estipulado. Obviamente, nesse momento, a gente perdeu um pouco esse parâmetro em função da pandemia, que está fazendo, né, enfim, impossibilitou por vários meses a realização da Assembleia, mas a gente retornando a uma normalidade, é importante que isso seja observado. Uma outra dica também, ligada à gestão orçamentária, é sobre a própria previsão, ou seja, a montagem do relatório, que a gente vai falar mais um pouco à frente, mas eu sempre gosto de dar como dica para os nossos síndicos, para os nossos clientes, que, na medida do possível, a previsão orçamentária seja entregue antes da reunião, ou seja, ou com o próprio edital de convocação, ou então divulgado através de e-mail, ou através do próprio site do ML, enfim, mas que seja disponibilizado antecipadamente para o condômino. Para quê? Para que ele tenha a oportunidade de apreciar com a devida calma, de fazer suas observações, de fazer os seus apontamentos, e isso facilita o andamento e apreciação na Assembleia, porque, por via de regra, o que é que acontece? A previsão é entregue no momento da Assembleia e é ali que os condôminos vão lançar o primeiro olhar sobre aquela planilha e, obviamente, dúvidas podem surgir, diversas, que acabam, por vezes, tornando extremamente extensa a apreciação e, às vezes, até levados pelo cansaço, a matéria deixa de ser concluída, ou seja, deixa de ser votada, porque foram apresentados destaques e outros assuntos que acabam impedindo que o orçamento seja votado. Então, na medida do possível, é sempre recomendável que a previsão seja apresentada de forma antecipada à realização da Assembleia. Okay? Metodologia. Embora o nosso objetivo primário não seja discorrer sobre a montagem da previsão, até porque os síndicos, digo isso particularmente os nossos, né, hoje já se serve do trabalho dos seus assessores para apresentar essa previsão pronta, né, então, mas assim, não tem como deixar de passar também qual é a metodologia, os critérios adotados para que uma boa previsão seja apresentada na Assembleia. A primeira dica é que ela seja apresentada com separação de itens, ou seja, por itens afins. Normalmente, em condomínios, são os mesmos itens. As despesas com pessoal, que são aquelas relacionadas aos empregados, as despesas de consumo, que objetivamente é relacionada à água, luz, segue, as despesas com manutenção, elevador, bombas, então todos os serviços prestados por empresas ao condomínio, a administrativa, que envolve a administradora, a despesa com material do escritório e outras, e as despesas diversas, que é uma pequena dotação que é colocada no orçamento para atender alguma necessidade de gasto do síndico. Então, por via de regra, são separados por esse item. Isso é importante por quê? Aliás, é de suma importância por quê? Porque ele permite que você tenha uma ordem de grandeza de quanto que cada um desse grupo de despesa impacta no valor total do orçamento, no valor total das despesas, né? Então, e ali a gente pode colocar, até fazer divisão percentual. Ali eu consigo lançar um olhar e saber que, por exemplo, que as despesas com funcionários já estão batendo na casa dos 60%. Não, isso me indica, então, medidas para poder atacar aquele ponto que é o grupo de despesa que mais impacta no valor da cota. Então, por isso que é importante fazer essa divisão por itens afins. A segunda dica na montagem do orçamento é muito importante que seja apresentado o realizado. Realizado nada mais é do que as despesas como elas se apresentam no momento presente, né? Obviamente, algumas despesas a gente pode simplesmente reproduzir do último mês. Por exemplo, se eu tenho um contrato de conservação de elevador, eu não vou tirar ali uma média, porque ao longo desse período de um ano, certamente eu tive uma majoração, né, decorrente do contrato, né, do reajuste do contrato. Então, se eu pegar a média, eu não vou espelhar ali no orçamento um valor que seja correto, né? Mas as outras despesas, por exemplo, como luz, eu posso pegar a média anual, ou seja, eu vejo lá, levanto quanto que o condomínio pagou ao longo de 12 meses, tiro um 12avos e jogo aquela importância na planilha, né? E
do outro lado, a gente vai ter o previsto. O previsto vai ser o quê? Vai ser as mesmas despesas presentes, ou seja, as despesas do realizado, reajustado por índices específicos. No caso de pessoal, posso utilizar como parâmetro o útil dissídio dos empregados. Né? Posso fazer uma análise ainda mais um pouco apurada, não simplesmente reproduzindo, porque o contexto o econômico daquele período é diverso do atual. Vamos supor, se ano passado nós tivemos 5% de dissídio, talvez em razão da depressão econômica que estamos vivendo, esse seja um percentual superestimado. Então, aí envolve também uma certa necessária subjetividade no arbítrio desse percentual, mas outros não. No caso, por exemplo, dos contratos, por via de regra, são reajustados pelo IGPM. Então, eu apuro, levanto o IGPM do último período e coloco lá como índice de atualização do meu valor para o próximo período, que é o que consta aí embaixo, né, os índices de atualização. Então, assim, por metodologia, até porque orçamento de condomínio, na verdade, a gente não persegue lucro, né? Então, o orçamento de uma empresa, ele difere do orçamento do condomínio por esse princípio básico, né? Eu não estou perseguindo lucro. Mas, mesmo assim, ele não é menos desafiante, porque eu preciso, na verdade, encontrar o equilíbrio. Ou seja, eu preciso definir um valor de arrecadação, levando em conta variáveis como inadimplência e outros, mas que supra as minhas despesas atuais. Né? Então, isso é tão desafiante como se fosse, embora ele seja em termos de configuração menos complexo do que um orçamento de uma pequena empresa, por exemplo, mas assim, ele não é menos desafiante em termos de a gente procurar estabelecer as dotações que vai levar a fazer o condomínio ter um equilíbrio orçamentário. Hoje, quando a gente fala de orçamento, até o passado recente, a gente era quase automático a gente reajustar a cota. Às vezes, muitas vezes, a bem da verdade, o orçamento nem indicava essa necessidade. Mas a gente tinha uma coisa chamada cultura da inflação, né? Esse ficou incorporado por muito tempo. Penso que hoje isso está menos presente, mas até há pouco tempo atrás, né? Então, as cotas do condominial, eles eram levados por uma consideração não tão objetiva, né? Mas eram consideradas, às vezes, subjetiva, porque achava-se que poderia ter um aumento da inflação e tudo mais, então a Assembleia acabava aprovando um valor de cota que às vezes não era necessário em razão disso. Mas um dado muito importante, eu até fiz questão de transcrever aqui para trazer para a gente, é um dado do Secov. Embora ele seja um dado do ano passado, mas ele espelha uma situação bastante interessante. Vejamos aqui, que em 7 anos a taxa de condominial subiu 62% e fica acima da inflação. Salvo engano, se eu não estou enganado, a inflação no mesmo período ficou em torno de 56, 57, algo em torno disso. Mas mesmo se a gente desconsiderar a questão da inflação, se eu pensar meramente naquilo que aumentou o valor de cota, é um valor bastante substancial. Então, não me causa estranheza hoje enxergar e ver e perceber que cada vez mais existe uma resistência em aumentar o valor da cota nas assembleias em razão do peso que isso já está representando nos orçamentos familiares. Né? Então, o número de 62%, né, o valor médio da cota que tínhamos lá há 7 anos atrás para agora, é um aumento bastante significativo. Então, como foi dito anteriormente, né, essa questão da memória inflacionária ela está se quebrando aos poucos, né, e os condôminos, obviamente, querem uma nova realidade que não implique necessariamente no aumento automático do valor da cota de condomínio. Então, isso implica numa mudança de paradigma, numa forma diferente de como nós, gestores, temos que tratar a questão da despesa, sabendo que o condomínio tem necessidade, precisa da arrecadação, mas no contexto em que o valor da cota começa a superar a própria capacidade de pagamento dos condôminos. Então, temos que partir para uma coisa chamada planejamento. Quando a gente fala em administração, né, a gente se vê diante de um desafio, somente a gente vai conseguir transpor aquela dificuldade com planejamento. Então, assim, nós podemos dividir esse planejamento em curto, médio e longo prazo.
No curto prazo, que a gente poderia definir aqui como uma fase de rotina, é aquilo que muitos síndicos já fazem e ele tem realmente uma importância muito significativa. A primeira delas é a habitualidade na cotação de preço. Ou seja, o síndico pode ter a possibilidade de, por conveniência, enfim, por outros fatores, de não fazer cotações, comprar material de limpeza ali no seu fornecedor habitual, etc. Mas a gente sabe que uma fonte de economia ela pode ser obtida através de pesquisa de preço. Né? Se eu tenho que comprar material de limpeza, material de construção e outros, os preços não são iguais no mercado, eu posso conseguir condições mais favoráveis, e a gente isso vê na prática, e isso realmente tem a sua importância, e a dica que a gente dá é que essa habitualidade seja mantida. Se ela não existe, que ela seja adotada, né? Porque, no final das contas, isso vai ter um peso de relevância em termos do total das despesas. A segunda é a manutenção preventiva. A gente fala manutenção preventiva que a gente percebe que não existe essa cultura. A cultura, na verdade, é de manutenção corretiva, quando o problema já aconteceu e quando, muito provavelmente, eu vou ter que ter um dispêndio maior de despesas para corrigir aquele problema que poderia ter sido evitado se houvesse uma manutenção preventiva. No caso de bombas, por exemplo, né, é comum a bomba quebrar, ter que comprar uma nova, refazer todo o sistema, porque ela chegou a um nível de depreciação tal que tudo precisa ser trocado. E hoje a gente tem algumas empresas que fazem a manutenção, por exemplo, de bomba com preço bem acessível, e faz um trabalho de limpeza, de revisão e de verificação do que vai se precisar, até para que o condomínio também consiga se planejar para fazer aquilo de uma forma mais tranquila, não pressionada, parcelar, e tudo isso também ele impacta positivamente no orçamento. Um outro dado também, que eu também colocaria aqui para reflexão dos senhores, é a virtualização. A virtualização é importante pelo mundo que nós estamos vivendo, né? Eu diria até pela deficiência dos Correios, porque hoje o documento físico, o boleto físico para ser recebido, ele não é recebido com a mesma agilidade, com a mesma frequência que isso acontecia no passado, mas a virtualização ele tem um benefício coligado a ele também, que muitas vezes não é percebido, né? Quando eu falo, por exemplo, em deixar de mandar balancete de livreto para os condôminos, eu estou dizendo que eu vou reduzir muito o meu consumo de fotocópia. Isso pode parecer que vai dar um valor que não seja expressivo, né? Mas se eu considerar o volume de impressos que eu faço mensal, o volume de impressos que eu faço anual, e se eu começar a disponibilizar outros canais que mantêm a prestação de conta, mas apresentada de outra forma, eu posso conseguir daí uma economia também, né? Então, assim, hoje, posso falar aqui pela ML, nós disponibilizamos o aplicativo, né? Então, muito se fala que, olha, meus condôminos aqui eles são idosos, não tem a frequência, não tem o traquejo para utilizar o computador, mas hoje a gente sabe que mesmo os idosos usam aplicativos, né? O WhatsApp está aí, enfim, e isso pode ser utilizado também baixando esse aplicativo para acompanhar as contas do condomínio, já que isso não exige tanto traquejo no uso da computação. Outro caminho que pode ser seguido é o recibo composto. O que significa um recibo composto? É um mix do boleto e da prestação de contas no único impresso. Então, de vez em fazer um impresso, né, com o que a gente chama de livreto, por serem várias folhas, fazendo um recibo composto, eu consigo, no único impresso, dar todas as informações de prestação de contas e de valor de cota a pagar no único impresso, com isso eu consigo economizar muito. Nesse sentido, a virtualização ele passa por uma necessidade inafastável, que é o e-mail. Ou seja, o contato com os condôminos deixa de ser feito essencialmente por impressos, né? Não que isso vai ser abolido, caso o condomínio queira, mas até para que haja uma mudança gradual, o condomínio precisa ter uma base de e-mails robusta, na medida do possível, de 100%, para que isso comece a ser também incorporado à cultura também dos condôminos e, a médio prazo, se abolir por completo, né? Então, aqui a gente está apresentando apenas 3 de uma série de outras dicas que podem ser adotadas para a gente tentar enxugar o orçamento no curto prazo. No médio prazo, eu colocaria, né,
para instruir a gente nesse planejamento, eu diria que seria a fase de tramitação. Digo fase de tramitação porque algumas mudanças, para redução do valor da cota, forçosamente elas passam por uma necessidade de planejamento, e não só de planejamento, mas de tramitação, de convencimento, né? Porque muitas vezes eles irão significar uma quebra de paradigma do condomínio, embora alguns recebam isso como uma inovação que deva ser levada à frente, mas outros podem ter resistência. E a gente vai ver no longo prazo por quê. Então, nessa fase de tramitação, o que se recomenda? Que seja apresentado o cronograma de projetos, aquilo que pode ser mudado estruturalmente nas despesas do condomínio, para que a gente consiga uma redução substancial e permanente. A gente viu lá no caso das despesas de curto prazo, embora ela tenha a sua validade, embora elas sejam iniciativas que tenham importância, mas elas têm um efeito limitado. Chegar a determinado ponto, o síndico não consegue mais avançar em economia. Então, nesse momento, se faz necessário forçosamente algumas medidas de mudança estrutural que justamente, muitas vezes, impactar a rotina, a forma como que os condomínios enxergam a entrega de serviços. Então, é um paradigma que vai precisar ser quebrado, e eu vou precisar de uma tramitação para poder principalmente convencer os condôminos dessa necessidade. Então, a dica que se coloca aqui é que esse período de tramitação ele começa pelo conselho. Quando o síndico tem a seu lado o conselho, a probabilidade, defendendo uma ideia, a probabilidade disso se estender para os condôminos e haver uma adesão maior, ela vai ser muito mais significante. Então, partindo aí das reuniões do conselho, a gente pode complementar também com reuniões informais com os moradores, para discutir massivamente, exaustivamente a proposta que se pretende e, por fim, levar para a Assembleia para deliberação. Mas, sendo uma fase transitória, uma fase de transição, de tramitação, a gente vai chegar, então, no procedimento, ou seja, em medidas que podem ser de longo prazo, que a gente pode denominar aqui de fase de implantação, que seriam aquelas que vão consistir em mudanças estruturais. Como eu disse, tanto nas medidas de curto prazo, a fase de implantação, ele exige também que isso seja discutido com os condôminos. Então, por exemplo, no compartilhamento de colaboradores, hoje a gente tem como exemplo a cidade de São Paulo, onde um empregado ele serve a 3 condomínios. Mas vocês podem perguntar, mas Douglas, isso não é possível, né? Eu diria que sim. Um faxineiro que trabalha na manhã, ele pode ser compartilhado com outros, não que ele vai ter uma única carteira, ele vai ser funcionário desses 3 condomínios, e vai trabalhar pela fração de obra, pela fração de hora para atender aquele condomínio. Ele vai receber também por essa fração de hora trabalhada. Então, ele vai ter 3 contratos de trabalho, em cada contrato de trabalho, o horário em que ele vai prestar o serviço, e vai receber na proporção dessas horas trabalhadas. Então, assim, pode ser que, ao trabalhar para esses 3 condomínios, no final ele vai ter uma remuneração final cheia, mas esse custo ele passou a ser partilhado entre esses condomínios vizinhos. Isso parte para uma conversa também com os outros condomínios para fazer uma análise de viabilidade. Mas já é uma coisa que acontece e é uma dica que também que fica aí para reflexão e uma análise de viabilidade. Só para deixar isso um pouco mais claro, hoje o funcionário, às vezes, ele fica ocioso porque ele trabalha de segunda a sexta, cumprindo o horário normal o dia inteiro, e não existe uma demanda, por exemplo, de limpeza para isso. Então, um funcionário, o condomínio pode reduzir essa carga horária, ou seja, ter um empregado que faça esse trabalho numa carga horária reduzida, e o salário vai ser pago nessa proporção de horas trabalhadas, tendo como base o piso da categoria. Obviamente, também, os encargos pertinentes a esse valor proporcional serão recolhidos na mesma proporção. Então, o condomínio vai ter o benefício de ter um funcionário trabalhado registrado, com carteira assinada, mas pagando apenas pela proporção daquela fração de horas que ele trabalha. E se ele trabalha, por exemplo, no período da manhã, ele pode, em outro condomínio, trabalhar no período da tarde, igualmente lá receber por essa mesma fração de hora. Então, é uma coisa interessante
que pelo menos aqui ainda não vi ser adotado com muita frequência, mas é uma coisa que pode ficar aí para análise, para reflexão, para ser implantado em caso haja uma viabilidade. Uma outra sugestão também, uma outra recomendação, em termos de implantação de mudanças estruturais, seria a instalação de hidrômetros individuais. Isso também significa uma quebra de paradigma, né? Quebra de paradigma porque a gente, quando se fala isso em assembleia, quando se toca, às vezes o síndico nem consegue terminar a frase porque já vem, é muito caro. De fato, alguns anos atrás, como a tecnologia ainda não estava tão avançada, realmente era bastante caro. Dependendo da antiguidade da edificação, extremamente caro e, em alguns casos, até impossível, né? Dependendo da antiguidade do prédio. Mas, assim como em todos os ramos, a tecnologia avançou nesse aspecto também, e hoje essa instalação, ela não costuma ser barata, mas não tão cara quanto no passado. Quando a gente fala em planejamento, assim como acontece na nossa vida privada, né? Se a gente planeja comprar uma casa, a gente sabe que eu preciso tomar uma decisão hoje para daqui a 5 anos, a 10 anos isso aconteça. Eu sinto que isso também falta na gestão orçamentária, porque isso é uma crítica que coloca assim como para todos nós, né? Todos nós condôminos, inclusive, porque a gente não consegue enxergar além daquelas medidas que podem ser adotadas a curto prazo, né? Então, se eu quero fazer uma mudança de estrutura para diminuir substancialmente de forma permanente as minhas despesas, eu forçosamente vou ter que adotar alguma coisa que eu não vou conseguir fazer agora, mas que eu posso me planejar para que eu faça isso daqui a alguns anos, né? Então, a instalação de hidrômetros, a recomendação que se faz havendo uma análise de viabilidade também, né, tendo os orçamentos, por que não levar para a Assembleia? Obviamente, pelo momento que a gente viva, não seja possível fazer no momento, mas por que não haver um fundo específico para isso, para que isso seja feito a longo prazo, né? Então, é uma recomendação, e isso é muito importante porque a experiência mostra que nos condomínios, nos novos condomínios, né, que hoje já são entregues até por força de uma lei, sejam entregues com hidrômetros individuais, no caso daqueles antigos em que os condomínios instalaram, se percebeu uma redução acentuada no valor do consumo, porque aí o condomínio ele sabe que ele vai gastar na dimensão daquilo que ele vai pagar naquilo da dimensão que ele consumiu, então a tendência é que ele reduza o preço. E se ele exagerou, a conta vai vir alta para o condomínio, ele vai pagar nessa proporção também desse excedente que ele consumiu. No caso do condomínio, a única coisa que vai ser rateada é aquelas despesas das áreas comuns, ou seja, o banheiro do funcionário, quando for lavar, enfim, trocar a água da piscina, mas que vai ser numa dimensão muito menor do que hoje, muito provavelmente se paga em razão de vazamentos que ocorrem, em razão da falta de uso consciente de alguns condôminos. Eu acho que vale a pena deixar aqui como dica e reforçar que vale uma pesquisa, tanto de mercado, quanto também de feedback de outros síndicos em que instalaram isso. Eu coloco isso como uma das principais medidas em termos estruturais de mudança de redução de conta, como uma estratégia, que é a instalação dos hidrômetros individuais. Outro que pode parecer extremamente inovador e obviamente, também ser rechaçado de pronto por ser considerado excessivamente caro é a instalação de placas, né, para captação de energia solar e produção de energia. Se por um lado, isso também, assim como nós falamos do caso dos hidrômetros, né, no caso da energia solar também, a tecnologia avançou de um modo tal que isso barateou bastante. Então, vale a pena também se pesquisar, se procurar. E a gente aqui, eu posso dizer particularmente que já tive um feedback positivo de um síndico que falou, a conta de luz já baixou de uma forma tal que rapidamente está compensando, está cobrindo aquele investimento inicial que foi feito. Outro também que eu colocaria também aqui como uma sugestão é o elevador. E eu até coloquei como o dilema do contrato entre manutenção e conservação. Qual o melhor tipo de contrato para o condomínio? Então, rapidamente falando, um contrato de manutenção é aquele que envolve todos os procedimentos
preventivos e também a troca das peças especificadas no contrato. Ao passo que conservação é só aqueles cuidados preventivos e as peças elas são cobradas por fora. Novamente aqui, a realidade do condomínio deve pesar nessa decisão, né? E a gente pode auxiliar. Decisão ela é muito produtiva, ela é muito eficaz quando adotada em dados. Nós tivemos aqui um caso muito recente, em que uma síndica estava nessa dúvida, né, sobre se fazia um contrato de manutenção ou permanecia no caso de conservação. Então, a dica que a gente foi para ela foi o seguinte: vamos comparar. Eu tenho aqui como extrair do meu sistema um relatório que vai me indicar todas as despesas que eu tive com o elevador nos últimos 3 anos, envolvendo a conservação, a troca de peças de reparo, né? Eu divido pelo número de meses e eu vou achar ali um valor mês que o condomínio gasta com o elevador, envolvendo tudo que diz respeito a ele. E, por outro lado, eu tinha como comparativo o valor que foi proposto pela empresa de manutenção. Chegamos à conclusão que, naquele caso, a manutenção era melhor, porque constava ali, no escopo do contrato, as peças que o condomínio mais trocava, né, que mais dava problema, e também, nesse caso, ficou configurado, ficou comprovado que a conservação era mais onerosa, porque havia um excesso de despesas com troca de peças e também com reparo. Então, aí fica outra dica também, nessa fase aí de projetos, né, para medidas de longo prazo que possa trazer redução no valor da cota, para ser também analisado e pensado. Falando-se ainda de arrecadação, a gente achou importante também não deixar de fora o fundo de reserva. O fundo de reserva, ele, na verdade, ele acontece, ele é cobrado, é utilizado, e às vezes não de forma estrita, da forma como prevista na convenção. A convenção do condomínio, né, por via de regra, e isso acontece na grande maioria, ela estabelece critério de cobrança, o limite da arrecadação, né, em alguns casos, ou seja, atingido aquele limite, o condomínio fica dispensado de dar continuidade, e a sua destinação, né? Acontece também que hoje o fundo de reserva ele entra no contexto orçamentário porque ele acaba, às vezes, servindo de lastro do saldo devedor da conta ordinária. Isso é muito interessante dizer porque, às vezes, isso causa uma enorme polêmica do condomínio, né? Ou seja, aquilo, quando o saldo no fundo de reserva está credor e o saldo na conta principal está devedora, eu efetivamente não tenho fundo de reserva, né? Eu tenho ali ele contabilmente. Mas, na prática, se eu precisar utilizar aquilo para a destinação que está na convenção, não tenho, né? Então, se ele está tendo esse lastro, ele não está cumprindo a função para a qual ele determina a convenção. Então, se isso está acontecendo, o recomendável é que a Assembleia seja convocada, que a situação seja apresentada, para que essa situação seja corrigida, né? E o fundo de reserva também no percentual de cobrança e correlação orçamentária. Onde que eu quero chegar com isso? Muitas vezes, o valor do fundo de reserva, ele é cobrado lá, deixa eu até passar aqui a outra tela para poder exemplificar melhor. Às vezes a convenção, e eu até coloquei propositadamente essa lupa aí para poder destacar isso, a convenção fala que a cobrança do percentual do fundo de reserva pode ser de até X%, 10%. Em outros casos, ele fala que tem que ser de X%. Ora, se eu estou falando, né, da possibilidade, eu estou tratando ali de possibilidades de trazer um valor da cota menor, talvez aquilo que eu cobro de fundo de reserva possa ser considerado, desde que, obviamente, eu tenha essa reserva. Se eu tiver numa situação anterior em que o fundo de reserva está servindo de lastro para a conta principal, não é recomendável que eu mexa no percentual dessa cobrança. Mas se eu tenho um percentual, se eu tenho um fundo constituído, um saldo relevante, por que não pensar, sabendo que o valor do fundo de reserva compõe meu valor total da conta, uma redução desse percentual, né? Então, se a redação da convenção estabelece que é até determinado, nada impede que eu, por assembleia, por maioria simples, numa assembleia, leve para que esse percentual seja revisto, né? Todavia, se a convenção estabelece que o percentual tem que ser de aquele percentual,
aí eu também vou precisar alterar, nesse caso eu vou precisar alterar a convenção com os 2/3, com o quórum que seja necessário, para que eu consiga cobrar uma cota menor. Obviamente, volto aqui a reforçar que todas essas dicas, elas são ideias que estão sendo lançadas, mas que elas precisam ser compatíveis com a realidade do condomínio e também compatíveis com a situação orçamentária que o condomínio tem no momento. Outro aspecto, quando a gente fala em gestão de caixa do condomínio, são os impactos, né? E o pior deles, eu diria que é o saldo devedor. Por quê? Primeiro porque ele atrasa e impede a execução e implantação de projetos e benfeitorias. Eu achei essa imagem aí, que foi colocada na apresentação, bastante simbólica, porque realmente ele demonstra que ele engessa o síndico, ele impede que o síndico avance em melhorias, avance em projetos, porque não tem como tratar e priorizar investimento tendo dívidas, apresentando saldo devedor, né? E outro impacto porque ele é agravado pela dificuldade de recuperação de crédito, ou seja, a gente vive hoje num ambiente jurídico em que, se cobrando o valor da cota condominial judicialmente, provavelmente eu não vou conseguir receber esses valores no curtíssimo prazo, né? Então, a tendência de receber isso vai ser no longo prazo, às vezes, assim, dependendo da complexidade do processo, dos aspectos envolvidos, nós estaremos falando aí de anos, né? E o terceiro, porque ele tensiona a relação entre a administração com os condôminos. Saldo devedor é um assunto que ninguém gosta de discutir em assembleia, né? E tão pouco o condômino gosta de ver lá quando vem uma cota extra de saldo devedor, embora às vezes necessário para evitar que a situação se torne mais crítica. Isso acaba sendo um motivo de tensão e que acaba roubando também o tempo do síndico, a disposição dele, que ele poderia estar reservando para outros assuntos importantes. Então, não tem como falar em questão orçamentária no condomínio, nem gestão orçamentária no condomínio, sem falar da relevância que representa o saldo devedor. Como a gente colocou lá também, é o objetivo desse treinamento trazer dicas objetivas, enfim, algumas recomendações de gestão que a gente possa utilizar na prática, na gestão do condomínio. Então, assim, a primeira delas seria definir métricas, né? Ou seja, que seria um baixo endividamento, médio endividamento ou alto endividamento. Talvez um percentual sobre o valor da minha arrecadação. Eu poderia estabelecer, em conjunto com o meu conselho, que em caso de até 25% de um saldo devedor que exceda a minha arrecadação, eu poderia considerar como baixo, até 50% do valor que exceder o valor da minha arrecadação mensal médio, e 100% alto. E por que é importante se estabelecer? Porque para cada um dessas métricas, eu vou ter um tipo de ação a ser adotada, né? Por exemplo, se eu tive um mês em que eu fechei positivo, e no mês seguinte eu praticamente dobrei, ou seja, eu tive um nível de endividamento que foi o dobro daquilo da minha arrecadação, eu já tive um alto endividamento. Em um alto endividamento eu preciso de uma medida muito urgente, muito prática, né? Ou seja, uma assembleia vai precisar ser convocada, aquilo vai precisar ser levado para os condôminos, justificado o porquê aquilo aconteceu, e às vezes nós estamos falando aqui, não é nem porque o síndico não controlou a despesa, mas, enfim, algo pode ter acontecido que levou àquela situação, como uma necessidade de reparo hidráulico, né, etc. Então, quando eu estabeleço umas métricas, eu vou ter um tipo de ação para cada um deles. Outra dica importante é medir constantemente, né? A gente sabe que tem síndico que tem a prática louvável de acompanhar diariamente o saldo devedor, mas o que se pode também colocar como dica aqui é que isso seja feito mensalmente. Ou seja, fechou o mês, eu lanço aquilo numa planilha, não precisa ser nem numa planilha, numa agenda que seja, só para que eu possa fazer um comparativo, possa acompanhar a evolução. E ali eu tenho noção se esse saldo devedor que está apresentado ele é um saldo devedor sazonal, ou seja, é pequeno, ele é lá um baixo endividamento, que a tendência de se reverter à medida que entre uma cota condominial em atraso, por exemplo. Então, nesse momento, eu não preciso, talvez, assim, adotar uma medida drástica. Se ele é médio, então aí já começa a mudar de figura, ou seja, aquele planejamento que eu estava para comprar alguma coisa ali, seja recomendável suspender, ou se ele é grave.
e que ele precisa ser compartilhado com o condômino para evitar que ele cresça, se torne mais complexo a sua solução. E se tratando de saldo devedor crítico, a gente é muito enfático dizer, né, convoque a Assembleia sempre que necessário. A gente pensa que a Assembleia ela só deve ser realizada anual, uma vez por ano, e que o orçamento é pauta tão somente, exclusivamente da Assembleia Ordinária, né? E não é, né? A gente sabe que, pelo menos com a periodicidade mínima de um ano, ela deve ser realizada, mas nada impede que o orçamento seja revisto sempre que necessário. Então, se deparou com uma situação de saldo devedor elevado, a recomendação é que prontamente isso seja levado ao crivo de uma Assembleia para se decidir o que vai fazer. Momento esse, inclusive, em que essas medidas de longo prazo pode ser até uma forma de convencimento para que o condomínio adote medidas que vai contornar aquela situação no curto prazo, mas também comece a pensar e a decidir medidas que podem trazer benefícios estruturais que vai trazer um equilíbrio do caixa a longo prazo. E, como foi dito, avaliar e decidir com base na criticidade nas variáveis. Na criticidade, como a gente falou, né, eu estabeleci ali qual o nível de criticidade, se é um nível baixo, se é um nível médio, se é um nível alto, e leva em consideração nessa decisão também as variáveis. Tipo, eu posso ter um saldo devedor crítico esse mês, mas eu sei que daqui no mês que vem eu já tenho ali um valor a levantar de uma dívida judicial de um processo praticamente terminado, então eu sei que eu já tenho praticamente certeza daquele crédito, então ali aquela situação, mesmo o saldo sendo crítico, mas ela está contornável. Então esse é um exemplo de variável, né, para poder se decidir o que se vai fazer. Mas ele sempre tem que estar pautado, sobretudo, na criticidade. Para cada, volto a repetir, para cada nível de endividamento, uma ação específica a ser adotada. Chegando agora a pagamentos, nós falamos de previsão orçamentária, mais ligado à parte de receita, falamos de fundo de reserva, como fazer a sua gestão, e falamos também do que pode ser feito para reduzir custos. Agora, nós queremos falar um pouco da gestão de pagamentos, e nesse contexto, ligado mais à prestação de contas do síndico. Isso a gente coloca até porque é um assunto que a gente não vê sendo abordado com tanta frequência, mas isso às vezes acaba representando uma dor de cabeça, sobretudo quando o síndico vai prestar contas na Assembleia Ordinária. A primeira coisa que a gente gostaria de destacar aqui, que notas de balcão, nota de orçamentos, recibo de formulário, eles não têm validade fiscal, né? Pode haver que o síndico, às vezes, justifica, olha, eu precisei aqui tirar R$12 de cópias, enfim, é um armarinho informal que praticamente funciona de uma maneira totalmente informal, eles não têm nota fiscal, emitiram aqui esse comprovante, né? Eu não sei como o Conselho e a própria Assembleia podem enxergar isso, mas o fato é que isso pode constituir um problema, porque a gente sabe que um preceito basilar, quando a gente fala de tributos, é a emissão da nota fiscal, porque existe uma questão de recolhimento de impostos envolvidos, né? Talvez ele, para efeito de comprovação para o síndico, ele possa, o condomínio pode aceitar, porque ele sabe que aquilo foi empregado, se conhece a idoneidade do síndico, mas, por outro lado, também isso pode representar um problema, porque nota que não seja fiscal, enfim, a sua origem ele pode ser colocado, ou seja, se aquela despesa realmente acontecer, ela pode ser colocada em dúvida. Então, a dica muito categórica que a gente coloca aqui, às vezes a justificativa que eu comprei lá que é mais barato, mas uma reflexão se vale a pena assumir esse risco, né, ou se vale a pena realmente adotar esse expediente de anotar, de fazer compra com notas que não têm validade fiscal, em notas de balcão, notas de orçamento, recibo de formulário, e eles não têm validade fiscal, isso é indiscutível, e deixo isso aqui para reflexão, recomendando que em 100% dos casos, toda compra, por menor valor que seja, eles sejam comprados e eles sejam comprovados na prestação de contas do condomínio através de um documento apto. Outro vício também que a gente vê, e isso às vezes começa pelas próprias empresas, é a emissão de recibo para comprovação
de um pagamento. Pessoa jurídica, se tratando de empresa, sempre nota fiscal. Né? Então, esse alerta que a gente deixa aqui, sobretudo porque quando nós temos o condomínio presta um serviço, e amanhã o Marcelo vai destacar muito isso, existem tributos que são incidentes. Eu tenho ali o INSS, eu tenho o PIS/COFINS, em alguns casos o ISS, e para que esses tributos sejam recolhidos, sejam retidos na fonte, posteriormente recolhidos, isso precisa ser feito com os dados, com as informações de um documento válido, que é a nota fiscal. Então, se tratando de empresa, recibo não é um documento aceitável, não é um documento juridicamente aceitável, não é um documento tributavelmente aceitável. Então, se tratando de pagamento a prestador de serviço, que seja pessoa jurídica ou seja empresa, sempre a nota fiscal. Outro problema também que ocorre de forma comumente é o problema do boleto, ou seja, a empresa não trabalha de forma tão artesanal apresentando simples recibo. Ela entende que entregando o boleto com as suas informações, o condomínio pode pagar tranquilamente aquele boleto para dar quitação. Eu diria que não, né? Porque mesmo se tratando de boleto, a gente não pode esquecer que existem uns tributos incidentes, né? O que configura o boleto, ele vai servir lá para comprovar que aquele valor foi recebido pela empresa, ele foi devidamente quitado, mas para efeito de prestação de contas no âmbito do condomínio, né, até que o conselho tenha condição de aferir se aquele pagamento foi feito de forma regular, irregular no sentido de que todos os tributos foram observados, se aquela descrição que consta na nota fiscal, aquele serviço foi efetivamente realizado, qual é a parcela, e todas as informações supervenientes que são importantes para a prestação de contas, ele só vem na nota fiscal, ele não vem no boleto. Então, o boleto, por si só, ele não dá condição para o pagamento, né? É obrigação nossa, enquanto administradores aqui da ML, como de qualquer administrador, e também do síndico, exigir a nota fiscal em razão dessa necessidade, né? Nessa necessidade legal e tributária. E se tratando de nota fiscal, a gente pode ser aí em dois modelos. A DANF, que é a nota fiscal eletrônica, que hoje praticamente o Brasil inteiro, hoje muito raramente existe uma cidade em que torna válida a nota fiscal que a gente conhecia antigamente de balcão. Então, hoje as notas são eletrônicas e isso, obviamente, é importante, inclusive, para o poder público, em termos de controle da sonegação. Ou ele pode ser também o que a gente chama de RPS, que é um recibo que, na verdade, ele contém as informações de uma nota fiscal que 20 dias depois ele vai ser convertida numa nota fiscal eletrônica com seu número, através de seu número e código identificador. Então, esses são os documentos necessários se o síndico me pergunta o que, basicamente, na minha gestão de despesa tem que constar? Nota fiscal. Né? A pasta ali, se tratando de tudo aquilo que o condomínio prestou de serviço, para cada uma dessa prestação de serviço, pagamento efetuado à pessoa jurídica, obrigatoriamente há de ter a nota fiscal. Ok? E se tratando ainda, a gente tem de vícios no pagamento, mas aqui eu até coloquei com esse sinal de ok, em se tratando de RPA, é uma modalidade, uma opção de pagamento, e às vezes até uma opção mais barata, em alguns casos de se pagar uma empresa, eu contrato um autônomo para realizar determinado serviço no condomínio, sem problema, né? Desde que ele apresente um RPA, aliás, não precisa nem ser objetivamente, né? Ou, enfim, necessariamente uma RPA, pode ser um recibo simples, mas nesse recibo, seja RPA, um recibo simples, obrigatoriamente eu preciso de algumas informações que são indispensáveis. Indispensáveis para quê? Para o recolhimento, no caso do INSS. Então, eu vou precisar do seu nome completo, que o recibo também traga o número da sua inscrição no INSS ou no PIS e o seu CPF. Uma coisa muito interessante também de se falar é que, às vezes, o condomínio toma a decisão de contratar um RPA, né, ou seja, um autônomo, imaginando que talvez vai ser mais barato que uma empresa. Nem sempre. Por que nem sempre? Em alguns casos, o condomínio, em alguns casos não, né, se tratando de RPA, salvo se ele comprovar que ele recolheu pelo teto naquele período de outra fonte, o condomínio tem que recolher da sua parte 20% do valor da prestação de serviço. Então, imaginemos, o condomínio ali contratou um serviço de R$1.000. Vai ser feita a retenção na fonte,
né, ele vai receber o valor líquido, mas da parte do condomínio existe a obrigação de recolher 20% sobre aquela importância contratada. Então, o valor final para o condomínio vai ser os R$1.000, mais os 20% que vai ter que ser recolhido sobre os R$1.000, ou seja, R$1.200. E dependendo do valor, né, que o condomínio contratar, esses R$20 ele pode ter um preço relevante e que às vezes acaba se tornando até mais caro, por incrível que pareça, se aquilo tivesse sido feito, contratado por uma empresa. Então, assim, sempre que for contratar um serviço, é importante fazer esses cálculos para saber aquilo que fica mais confortável financeiramente para o condomínio. No caso de autônomos, reforçando que existe aí a obrigação de se recolher 20%, que isso pode encarecer substancialmente o valor final do serviço contratado. Uma outra opção de pagamento é o MEI, né? Muitos condomínios hoje já servem do MEI, até porque, nesse caso, ele beneficia o condomínio e o próprio prestador de serviço, porque ele é isento de incidência de tributos, como INSS, PIS/COFINS, ISS, mas tem uma informação muito importante também que, às vezes, acaba passando batido. Determinados serviços, né, por uma instrução normativa da Receita Federal, como serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, manutenção, reparo de veículos, não existe uma incidência para o prestador de serviço, para o MEI, mas para quem contrata, ou seja, para o tomador de serviço, existe uma obrigação de recolher os 20%. Nesses casos, especificamente, para os demais, não. Mas se tratando de um serviço de hidráulica e eletricidade, pintura, que são muitos serviços esses ligados a condomínios, não vai haver a retenção na fonte para o prestador de serviço, mas o condomínio tem a obrigação de recolher. Então, nem sempre isso também fica tão barato quanto se imagina. Então, isso eu gostaria muito de destacar aqui, porque, às vezes, até o próprio síndico, o conselho, reclama, poxa, mas a gente contratou o MEI aqui imaginando que seria mais barato, e agora que vejo na prestação de contas que, além do pagamento a ele, teve o recolhimento dos 20%. Mas isso é feito, nesses casos, e como está descrito aí, por uma obediência, né, a uma instrução normativa da Receita Federal. Uma outra coisa importante também é cuidado com a quitação, né? Embora isso há de se reconhecer que não é frequente, mas acontece de forma rara, mas acontece, é que a empresa emite uma nota fiscal e pede que o pagamento seja feito em nome de uma pessoa física, né? Há de ter muito cuidado com isso também, né? Isso, quando a relação contratual que foi estabelecida, né, se foi com uma empresa, o pagamento tem que ser feito em nome dela. Ou seja, os dados bancários devem ser da empresa para que o condomínio tenha a segurança de que não vai estar tendo problema de quitação. Se a pessoa ou a empresa com que o condomínio estabelecer uma relação de contrato de prestação de serviço, se essa pessoa pede que seja feito num depósito uma terceira, alegando que seja sócio, etc. e tal, o correto é que ele, então, declare, né, ele deixe expresso que ele está autorizando aquele valor que seja repassado por um terceiro, que supostamente é fora da relação contratual, mas se algum problema acontecer, se não reconhecer, vai estar documentado que houve uma autorização da parte dele. Então, isso é um cuidado também muito importante a ser observado. Bom, essas são as considerações que eu tinha aqui para apresentar para os senhores. Espero que tenham sido úteis e eu quero aqui destacar, caso alguma dúvida tenha ficado, caso algum complemento os senhores queiram apresentar, por favor, mande um e-mail para a gente, no comercial@mlimóveis.com.br, que teremos o maior prazer do mundo em responder, assumindo aqui o compromisso também de responder rapidamente. Agradeço mais uma vez o tempo, a disposição dos senhores, em estar aqui compartilhando com a gente, procurando novas informações para uma gestão mais eficiente do condomínio. Muito obrigado e boa noite. Bom, pessoal, é isso. Hoje nós tivemos aí essa aula com o grande Douglas Calvosa, que tirou bastante dúvidas aí sobre um conteúdo bastante relevante. E amanhã teremos também com o Dr. Marcelo Borges. Então, no mesmo horário, só acessar o link que vocês receberam lá no e-mail e nós contamos com vocês aí para podermos pegar todas essas informações aí, sermos presenteados com todas essas informações que o Dr. Marcelo Borges tem para nos passar. Então, termino fechando com o próprio Dr. Marcelo Borges aqui, para que ele possa e encerrar
esse primeiro dia desse nosso workshop para os síndicos. Doutor, não. Perfeito, Alex. Parabenizo o Douglas pela excelente apresentação, né? Um conteúdo muito rico, muito técnico e principalmente muito bem abordado, muito bem colocado, né? Realmente é um grande prazer. E convidar vocês para que amanhã estejam conosco, aonde eu vou complementar algumas informações, né? Como o Douglas falou com viés um pouco mais jurídico, mas entrando em temas bem áridos e bem pontuais, principalmente nesse momento desafiante que nós vivemos. Então, boa noite a todos, até amanhã e obrigado por terem participado desse primeiro dia de workshop aqui conosco, tá? Um grande abraço.